Gente, agora chegou a hora de você conhecer um pouco mais sobre alopécia. Esse assunto veio à tona essa semana devido à confusão que aconteceu na entrega da premiação do Oscar entre o ator Will Smith e o humorista Chris Rock, que teria feito uma piada com a esposa do ator americano que tem essa doença. Mas o que seria a alopécia? Quais os sintomas e cuidados que devemos tomar? E o que vamos saber a partir de agora, conversando com a dermatologista, doutora Lívia Fraga. Bom dia, doutora Lívia. Seja bem-vinda à Manhã da Piedade. Bom dia, Maninha. Obrigada pelo convite. Uma alegria, viu? Eu sei que a vida é tão corrida e quando vocês param e vêm pra cá pra gente, é muita honra pra nós. Hoje é nosso segundo encontro. A gente já teve um por telefone. Já teve um, pois é. Deu certo de vir presencial. Graças a Deus, que bom, né? Que aí você vem também, conhece o estúdio, já fica freguesa nossa, parceira. Isso aí. Doutora Lívia, esse assunto veio, né, agora, né, do Oscar, essa confusão toda do Oscar, e tem gente que fala que o tapa foi de mentira e foi de verdade, porque a Pfizer está lançando um remédio de alopécia, a gente nem sabe. Primeira pergunta, antes de falar o que é alopécia, é falar alopécia ou falar alopecia? Tanto faz. As duas formas de falar estão corretas. Ah, é? Muito bem. O que é isso? Então, a alopécia é uma doença que provoca queda dos cabelos. Existem vários tipos, então eu sempre converso com os meus pacientes que a alopécia tem nome e sobrenome. Então sempre vai vir a alopécia e o sobrenome dela, alopécia areata, alopécia androgenética, alopécia frontal fibrosante, mas em geral todas as alopécias envolvem queda dos cabelos. E que não sei se a pessoa de casa sabe, mas eu sei que muitas vezes tem um estresse por trás disso aí. Quais são as causas da alopécia? Depende de qual delas a gente vai da família que ela vem, né? Exatamente. Então, vamos supor, esse caso que a gente está citando, que é da Jada Smith, a gente acha que é a alopécia areata que ela tem. Ela não citou o sobrenome da alopécia, então, pelas informações soltas que ela nos deu, a gente acha que é a alopécia areata e o mundo parou para poder falar sobre isso. Da alopécia areata, especificamente, a causa é genética. Já isolaram, a ciência já isolou um gene que mostra que todo mundo que tem alopécia areata tem uma predisposição genética. Em relação à questão emocional, ela funciona ou não como um gatilho. Ainda não é bem documentado essa questão emocional. A gente não sabe se realmente ela funciona como um gatilho ou não. Alguns pacientes meus em fases maravilhosas da vida tiveram, outros realmente foram em fases difíceis. Então, a questão emocional não é ainda... Então, essa informação que eu tô dando, que eu dei aqui no começo, já dei errado. Já comecei a falar errado. Porque é uma coisa que a gente acha, né? A gente, o povão que não entende, acha que a alopécia tem a ver com estresse emocional, uma tristeza, depressão. Exatamente, nem sempre. Não é muito bem documentado isso. A gente não tem nenhum artigo com um bom embasamento confirmando sobre isso. Essa alopécia areata, quando a senhora fala do gene, uma coisa é genética, outra coisa é hereditariedade. Exatamente. Não tem nada a ver com hereditariedade? Não tem nada a ver com hereditariedade. A pessoa nasce com o gene ou ela desenvolve? Ela nasce com esse gene, então é uma doença genética porque tem o gene. Sim. Né? E ela nasce com esse gene. Entendi. Esse gene, o que acontece com esse gene? O folículo, o folículo é a fábricazinha do cabelo. Do cabelo. Uma parte desse folículo é o bulbo. O bulbo capilar, que é a raizinha do cabelo, ela é protegida como se fossem uns guardinhas. Ela tem uns guardiões ali que a protegem contra a imunidade. Com permitir nascer o cabelo. Isso, para nada atacar. E esse gene faz com que esses guardinhas não existam nessas pessoas. Então, tem a predisposição desse ataque. E alguma coisa acontece que provoca esse ataque. Entendi. E essa alguma coisa é que é a pergunta de milhões aí que estão rolando nos estudos. Quais são as alopécias mais famosa não, mas que acontece mais no comuns? Consultório, por exemplo. Isso. A alopécia androgenética, que é a calvície, sem sombra de dúvidas, é a que mais aparece lá. Que é normalmente masculina. Pode ser masculina ou feminina. Eu tenho muitas pacientes mulheres. Homens lidam melhor com a calvície, então eles demoram a procurar dermatologista. Que é genética. Que é genética. E pode ser hereditária. Exatamente.
O eflúvio telógeno, que é uma queda abundante que dá dos cabelos também, é bastante procurado. Por exemplo, nessa época aí pós-Covid, muita paciente teve queda de cabelo pós-Covid, que é o eflúvio telógeno. E em terceiro lugar, a alopecia areata, que de fato aparece bastante. Então, o Covid, uma do redobramento da Covid é alopecia? Sim, pode cair os cabelos. Olha que coisa. Para mim, a alopecia masculina era só quando o pai ou o avô era careca ou vai ficar careca também. Pode começar com aquela pessoa na família, né? Entendi. Não necessariamente já tem alguém na família. Que desafio, né? Para a medicina, para os estudos. E é isso que buga a cabeça de todo paciente, né? Porque a gente lida o tempo todo com doenças que nem sempre a medicina tem ainda tanta propriedade para poder cuidar. Então, causa estranheza a gente ter uma doença que ainda não é bem conhecida, não é bem cuidada e a gente não sabe se o tratamento vai funcionar 100% ou não. Chegou uma pergunta aqui no chat pedindo para ampliar mais a androgenética, a alopécia, né? Isso. Explica ela melhor. A alopecia androgenética acontece por conta da dihidrotestosterona, que é um hormôniozinho que se liga ao receptor do couro cabeludo. E essa mensagem, quando ele se liga no receptor, passa a mensagem de afinamento dos fios. Então, o nenenzinho, quando ele nasce com pelo vellus, que é um pelinho fininho, aquele pelo do neném. Depois vira lanugem e em seguida pelo terminal, que são o pelo das nossas cabeças. E na alopecia androgenética, o que acontece é o caminho inverso. Além de haver a queda, que não é o mais importante, ao afinamento, a miniaturização do fio. Vai raliando. Então, o pelo que antes era terminal vai ficando um pelinho pelo vellus, que é tipo o pelinho aqui das coxas, dos braços, que é um pelo menor, mais fino e menos pigmentado. Existe tratamento oral de tomar, existe tratamento de passar em casa, e existem inúmeros procedimentos para a gente fazer para poder controlar a doença. Cura tem? Cura não. É uma Nenhuma doença crônica, delas? nenhuma delas. Alopecia androgenética não, alopecia areata não tem cura. O eflúvio telógeno tem cura, então vai variar mesmo. A gente tem mais de 30 doenças dos cabelos, né? Então, assim, varia. Você está falando do cabelo aí que começa fininho, o cabelo terminal. Ainda na menopausa vira uma bucha, né? Na menopausa, os cabelos também envelhecem, né? Tudo no nosso corpo envelhece, inclusive os cabelos. Eles vão ficando mais porosos, né? O cabelo branco vai ficando mais poroso. Pela falta de hormônio? Exatamente. Esse cabelo aqui de baixo, assim, ó, que a gente Vai nunca só teve... ficando pior. A situação não é boa envelhecer, né, doutora Lívia? Não é fácil. Não só a pele vai envelhecendo, Pele, o sol acaba com a tá pele. vendo? Tudo. E essa questão, quando acontece a alopecia com as mulheres, né? Como trabalhar também? Porque começa um problema de autoestima, né, doutora Lívia? Exatamente. As mulheres, a gente sabe, né, que perdeu os cabelos. A Jada, inclusive, ela lida teoricamente muito bem com a situação. Ela tenta levar nas redes sociais de uma forma muito leve, tanto que ela informou e contou sobre essa doença nas redes sociais dela, mas a gente sabe que não é tão fácil assim, tanto que ela não gostou da piada de mau gosto do colega, gostou. né? A filha dela também raspou a cabeça nas redes sociais, né? Em homenagem a ela. Que legal, isso eu não vi. E cabelo tem um simbolismo muito grande para nós mulheres, é personalidade, é beleza, é vaidade. É moldura, né? Eu falo que quem não é tão bonito, tem um cabelo lindo, melhor ainda muito. chama atenção, né? Então, assim, ter um apoio psicológico para poder lidar com as doenças do cabelo é muito legal, é bem importante. Doutora Lívia, a gente percebe, principalmente na mulher, os tempos de gravidez, quando a criança nasce, a queda de cabelo. Quando separar isso, quando é uma queda normal, porque a mulherada com cabelo grande perde cabelo, e quando é realmente alopécia? Então, vamos lá. Primeira coisa, toda mulher sabe quando a queda dela está normal e quando aumentou. Ela sabe no dia a dia dela qual que é o normal dela cair e sabe que aquela quantidade aumentou, porque vê no ralo, vê no chão do banheiro e tudo mais. Então, ela mesma pode se preocupar quando vê que está caindo mais do que o que é natural dela, do que ela já convive. E outra questão, quando está provocando rarefação no couro cabeludo. Então, quando passou a ver o couro cabeludo mais do que via antes, o cabelo está ficando ralinho lá na raiz, é sinal de que tem alguma doença ali, então é bom procurar um dermatologista o quanto antes. Eu sempre falo que tempo é cabelo. Quanto antes a gente abordar, mais chance da gente reverter e recuperar aqueles fiozinhos que foram embora.
Existe uma idade, assim, em que aparece mais a alopécia ou pode acometer crianças, jovens, adultos, o que for? Não tem uma, assim, no período de 30, 40 anos... Não, assim, da alopecia areata especificamente pode acontecer qualquer idade, crianças, adolescentes, adultos jovens e idosos, né? Como é uma doença que está carregando o gene, tem uma influência ambiental, em qualquer momento pode acontecer. Eu tenho paciente que às vezes teve a primeira crise da alopecia areata com 13 anos de idade e depois foi desenvolver de novo só com 40, a segunda crise. Então pode acometer em qualquer idade, a gente não consegue adivinhar quando vai acontecer. Por isso que é mais difícil, né? É mais difícil. O eflúvio telógeno aí vai variar da causa. A alopecia androgenética geralmente a partir dos 30, 35 anos, mas pode acontecer precoce. Com a menopausa, tem a idade certa, mas pode acontecer precoce. Antes. Entendi. Então, independente da idade, nem tem como evitar. Não tem como evitar. O que é genético está ali. Né? A questão é, começou a ter alteração, procura um médico dermatologista para chamar de seu. Quanto antes, melhor. E aí é casamento, é dali para a vida inteira, não é amor de carnaval, não, é para casar. Porque como é uma doença crônica e sem cura, sempre vai ter que estar em contato com o médico para avaliar as questões dos cabelos. E aí, sempre em contato com o médico, sempre avaliando, e em determinados tempos, os tratamentos. Ou oral, como a senhora falou, ou tópico, ou shampoos, e cuidado e atenção. Exatamente. E existem alguns procedimentos também de consultório que ajudam a reverter. E quais são esses procedimentos? O MMP capilar, por exemplo, que é a microinfusão de medicamento na pele, por isso que tem essa sigla, microinfusão de medicamento na pele. Essa sigla significa, ela mesma explica o que é. É microinfundir com agulhinhas algum medicamento na região a ser tratada. No couro cabeludo, por exemplo, a gente vai identificar a causa da queda de cabelo e microinfundir para tratar a causa. E aí nós vamos reverter. Um outro procedimento que eu adoro, até indico para os pacientes de doença crônica dos cabelos, tem em casa, é a LED terapia, que é um bonezinho de LED, um capacete de LED de luz vermelha, que faz vasodilatação, então os nutrientes chegam mais no folículo e produz ATP, que é a energia para o folículo produzir os fios. Então, existem várias coisas, laser fracionado, então E eles funcionam, o resultado é bom de todos eles? O resultado é bem bom, basta fazer a indicação correta para cada caso e aplicar a medicação correta. Não adianta, por exemplo, eu aplicar a medicação da alopecia androgenética para tratar a alopecia areata. São duas alopécias diferentes, apesar das duas serem alopécias, se tratam de forma diferente. Esse capacete mesmo dessa luz, o paciente ele tem que usar ele de quanto em quanto tempo? Ou tem que fazer um tratamento Em casa vai usar eternamente. A doença dele é sem cura, então alguns tratamentos dele nós vamos manter pro resto da vida. Esse capacete que não tem efeito colateral, efeito ruim, igual medicações, por exemplo, que sempre tem algum efeito colateral, algum risco, então vai usar eternamente. Cada capacete passou pela avaliação da Anvisa e registrou como que vai ser usado aquele capacete. Então, por exemplo, existem capacetes que são 2 vezes ao dia, mais ou menos 12 minutinhos. Então, eu sempre falo com o paciente, sentou para tomar o café da manhã antes de ir embora? Põe o capacete. Está assistindo Netflix? Põe o capacete. Então, assim, o tempo todo que tiver ocupado com outra coisa, dá para poder usar o capacete. Entendi. Doutora Lívia, sobre quem tem indicação de implante capilar, né? Como que funciona esse implante? O implante capilar é muito bom, tem indicação para pacientes com casos mais graves, mas ele não substitui nem exclui a necessidade do tratamento clínico. Então, é muito mais comum fazer, por exemplo, o implante capilar em pacientes de alopecia androgenética, que é a calvície. Então, os homens fazem e acham que, por isso, não precisarão tomar medicação, não precisarão aplicar nada, fazer nenhum procedimento. E não é assim que funciona. Não é o implante ou as medicações ou o tratamento clínico, é um e outro. Então, casos avançados que a gente não consegue reverter com o tratamento clínico, estão indicados o implante, que hoje em dia tem técnicas maravilhosas, extremamente naturais, que realmente repilam muito o couro cabeludo, mas para manter esse resultado bacana, tem que usar medicação. Tem que estar tudo junto, né? Associado. Doutora Lívia, a gente vê hoje as mulheres colocando mega hair, colocando cabelo que cola. Isso atrapalha muito? Isso é problema para o couro cabeludo? É sim, a questão da tração, seja ela qual for, seja através do mega, seja através de bailarinas que puxam muito os cabelos. Por exemplo, a modelo Naomi Campbell tem alopecia de tração, é um outro tipo de alopecia,
que a tração de tanto ficar forçando, Fazendo uma hora mega cai e para. O da Naomi é de prender. E aí, de tanto ficar forçando, uma hora cai e não nasce mais, provoca uma alopécia cicatricial. E todas as alopécias cicatriciais não repilam mais. Então, aquela região que perdeu o pelo... Não vai nascer, tem que implantar. Tem que implantar, só implante. Então, muito cuidado com o peso do mega hair, porque uma hora isso pode acontecer. Entendi. E o fato desse peso do mega hair, isso também tem uma agressividade no couro cabeludo, né? Sim, porque os cabelos... O cabelo em si, ele é uma estrutura morta, né? A parte viva disso é o couro cabeludo. O que produz é o folículo que fica no couro cabeludo. E uma hora, essa tração mata o folículo. É Entendi. a fabriquinha do pelo. E por isso para de nascer, atinge diretamente o couro cabeludo mesmo. O cabelo é só a consequência. Você tá falando, minha cabeça tá fervilhando, né? Vamos passar agora. Falou de cabelo, agora eu né? vou advogar em causa própria. Diz que mulher não envelhece, mulher enlourece. Esse tanto de pintar que a gente faz, e balagem, pinta o cabelo de todas as cores, o cabelo branco e pinta o cabelo branco. Esse tanto de química no cabelo também pode levar à queda? Normalmente, queda, não. Mas a quebra é diferente. Uma coisa é queda, Isso, queda é o que acontece lá dentro do couro cabeludo e o cabelo cai. Quebra é quando o fio se parte ou ele fica enfraquecido. E o cabelo, como ele é uma estrutura morta, não tem como regenerar ele. O dano que você causou já era só tesoura. Não tem vitamina, não tem nada, não tem hidratação, não tem nada. Mas enquanto ele não quebrou, essas hidratações, essa coisa toda que acontece na estética, isso resolve ou também é só estética? É uma maquiagem. Então, por exemplo, isso significa que não vai usar nenhum hidratante? Não, faz só a máscara de hidratante, porque ela vai te dar um sensorial mais gostoso, uma visão mais bonita, com mais brilho e tudo mais. Mas ela é temporária. Se você fizer hoje, ficar 20 dias, 30 dias sem fazer, você vai perder aquele efeito. Então, em relação ao cabelo, é cuidar dele como se você estivesse fazendo uma maquiagem. Tudo que você colocar, uma hora vai sair. Entendi. As pessoas que têm alopecia, elas podem usar química no cabelo, pintar essas coisas? Pode, não tem problema. Não, porque essa uma maquiagem, coisa é o né? que acontece aqui e outra coisa é o que acontece no Dentro couro do cabeludo. coração. Porém, essa paciente que tem algum tipo de queda já tem o comprimento mais murchinho, já está mais fininho. Se ela pintar, fizer alisamento, causar muitos danos, vai afinar mais ainda. Então, ela que coloque na balança mesmo o que ela mais quer. Entendi. Mas contraindicação médica não tem, não. Doutora Eli, eu ficaria amanhã toda aqui um cafezinho, podcast, porque nós temos muito assunto, mas nosso tempo já estourou. Doutora Lívia, de tudo que nós falamos, né? Tem alguma coisa que a senhora gostaria de deixar registrado? As suas considerações finais para poder falar para o nosso povo? Então, vamos lá, pessoal. Doenças do couro cabeludo se trata com médico dermatologista. Não adie e nem negligencie os cuidados com você mesmo. Procura o médico, case-se com ele, é um médico para chamar de seu, para poder cuidar direitinho da sua doença.